Oi, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu tenho mais um caso interessante aqui para a gente discutir em eletroencefalografia, mas antes eu queria mostrar aqui para vocês, agradecer, os novos colaboradores aqui do Spike, o Dr. Eurípides Gomes Carvalho Neto e o Dr. Rafael Santos Arruda, que estão também compartilhando conhecimento com a gente aqui no Spike, no nosso Atlas. Bom, é um caso bem interessante. Lembrando a vocês o seguinte, nós não estamos aqui para criticar pessoas de maneira alguma. Nós estamos aqui para discutir os traçados e a minha opinião particular a respeito de cada traçado, tá? Você lembrando que alguém pode discordar e achar que não e que é outra coisa. Estou colocando a minha opinião, inclusive estou aberto aqui a discussões, se você quiser fazer uma intervenção aqui para que eu possa aprender com você, eu agradeço também. Caso clínico interessante, um menino de 14 anos sem história de epilepsia. Ele fez esse eletro, aí o colega recebeu esse exame e me enviou para uma sugestão, uma avaliação, um comentário. Então o laudo foi o seguinte, um menino de 14 anos, não tem indicação, a terapêutica nós não sabemos nem a indicação. Especificações técnicas, a constante de tempo aqui e a quantidade de amostras por canal por segundo. Características do exame, condição técnica boa, colaboração do paciente boa, exame realizado em vigília e sono. Resultado obtido, bloqueio visual, a boa atenuação dos ritmos posteriores, fotoestimulação, atenuação de modo incompleto, ativação pela hiperpneia, atenuação de modo incompleto. EG digital apresentando espículas, ondas agudas rítmicas, maior propagação centro-parietal temporal, temporais, em ambos os hemisférios, ele colocou. O paciente não dormiu. Então o colega recebeu esse exame, recebeu o laudo e pediu uma opinião a respeito e me mandou algumas folhas, da qual eu já peço desculpas para vocês, como foi fotografado e enviado a folha, então o traçado não está de excelente qualidade, mas vai mostrar para a gente o que a gente quer. Ok? Só um comentário aqui antes da gente seguir. Eu gosto de laudos bem enxutos, mas assim eu acho que está um pouco enxuto demais. Tá? Talvez a gente dê aquela trabalhadinha, para deixar mais com a carinha da gente, assim, sabe? Deixar mais com o meu jeitão, assim, sabe? Então, melhorar talvez um pouquinho o texto, colocar um pouquinho mais de informação aqui, faltou talvez aqui algum comentário no corpo, no corpo do laudo. A gente tem que fazer um corpo do laudo, um pouquinho mais de comentário. E se ele localizou espículas e ondas agudas rítmicas, etc., é interessante que ele coloque no corpo do laudo, especificando mais. Por exemplo, a gente coloca assim, presença de ondas agudas ou spikes, que seja, de projeção em C3, F3, T4, por exemplo. E na hora que você vai fazer a conclusão, você coloca assim, como ele fez. Por exemplo, eu coloco aqui, no corpo eu coloco assim, ondas agudas em P3. Aí embaixo eu coloco assim, ondas agudas de projeção parietal esquerda. Entende? Para não ficar igual, e é mais específico no corpo e é mais abrangente, vamos dizer assim, na conclusão. Só que a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, tá? Quando a gente coloca espícula e onda aguda, para o neurofisiologista, você está implicando que isso aqui é realmente epiléptico. Para o clínico não eletroencefalografista, ele pode ficar em dúvida. Ele não mexe com aquilo, Pode falar, mas aí, isso aqui é ou não é epilético, tá? Então, na conclusão, é interessante colocar, por exemplo, poderia se colocar aqui, apresentando
atividade normal, mais espiculada, ondas normais mais agudo, de aspecto mais agudo, que poderiam lembrar atividade epiléptica, mas não são, por exemplo. Ou então colocar EEG digital mostra atividade anormal, né? Anormal mostra atividade epiléptica ou epileptiforme de projeção para essa é aquela região. Então só um comentário, porque talvez aqui fique um pouco dúbio. Mas eu acho que o colega aqui ele foi até inteligente, porque eu penso, pelo aspecto das imagens, que ele deve ter ficado em dúvida. Mas daí a gente poderia, então ele colocou, né, apresentando espículas com ondas agudas, rítmicas, então, a gente poderia colocar aqui, talvez, né, o traçado ele é muito espiculado, me deixou com dúvida quanto à natureza epileptiforme ou não das espículas que eu vi em tal região, entendeu? Então, assim, a gente não é obrigado a saber tudo, né, gente? Eu fiquei em dúvida aqui. Estou em dúvida se é ou não é. Poderíamos repetir o exame? Sugiro repetir em sono e vigília. Entende? Mas vamos prosseguir, então. Então, são comentários sobre o laudo aqui. Lembrando, então, a gente não critica pessoas, né? A gente está olhando documentos. Antes da gente entrar no exame, deixa eu relembrar você de algumas coisas. Além do ritmo alfa posterior e do beta anterior, os ritmos alfa e beta pericentrais, você tem o alfa e beta pericentral, próxima à região central rolândica, no EEG, são referidos como ritmos de repouso também. A função precisa desses ritmos não é clara. Ritter e colaboradores utilizaram o EEG associado à ressonância durante uma tarefa bimanual para localizar áreas cerebrais envolvidas nos ritmos alfa e beta rolândicos. A identificação desses ritmos foi alcançada por meio de um algoritmo lá especial, etc. A força do ritmo, ou seja, a potência espectral, né? Ele usou um termo legal aqui, né? Força, né, do ritmo, explicando que a potência espectral é justamente isso, né? A energia do ritmo. Na análise de Wavelet, que é um tipo de análise que substitui a Fourier, correlacionou-se inversamente com o sinal BOLD no córtex pós-central para o ritmo alfa rolândico, que ele considerou Mi, né? E no córtex pré-central para o ritmo beta rolândico. Os correlatos da ressonância funcional do ritmo alfa e do beta rolândico foram distintos daquele associado ao ritmo alfa clássico posterior. Então, confirmando que são ritmos diferentes, né? E se correlacionou inversamente com o sinal BOLD no córtex occipital. Uma correlação inversa com o sinal BOLD na área sensorial respectiva parece ser uma característica geral dos ritmos de repouso. Aqui eu expliquei o que é o sinal BOLD embaixo, tá? Outro comentário de outro trabalho, em oscilações beta como um ritmo transitório. Geralmente o ritmo beta é considerado como um ciclo repetido de atividade oscilatória, como se fosse o ritmo alfa, né? Que é sustentado, etc. No entanto, um número crescente de estudos está reconsiderando a oscilação beta. Oscilação ou ritmo está a mesma coisa. Sherman, em 2016, ele fez magnetocefalograma em humanos, né, para localizar a fonte aqui do beta e examinou o que? Atividade espontânea durante o repouso no córtex somatosensorial primário. Então não é lá na frente, não é no frontopolar, não é no frontal, é no somatosensorial primário, tá? Encontrou beta ali, né? Feingold mostrou, colaboradores também, né, mostraram como é que eventos na banda beta ocorreram predominantemente em breves salvas. Então o beta pode ser de ocorrência breve, tanto no córtex motor, pré-motor, quanto no estriado de macaco, aqui foi em macaco, né, durante a realização de tarefas. Os ritmos cerebrais, as oscilações, né, que a gente pode chamar também, estão ligados a numerosas funções cognitivas, se agrupam em várias bandas oscilatórias, segundo Buzzaschi. Esse cara aqui, ele é fantástico, tá? Ele é fantástico. Ele tem esse livro aqui, ó, Ritmos do Cérebro, né? Rhythms of the Brain. É fantástico esse livro. Quem puder
ler, tiver a oportunidade de adquirir, é muito bom. As oscilações beta 13 a 30 são implicadas no processamento sensório-motor. Essas oscilações surgem em repouso e atenuam durante estados ativos, como planejamento e execução do movimento. Então você ativou, atenua o beta. Diminuição na amplitude das oscilações beta nas áreas sensório-motoras ocorre logo antes e durante a execução do movimento. Movimentou, você tem uma atenuação. Tá? Por outro lado, um aumento da amplitude beta acima dos níveis basais é observado após a cessação do movimento. Esses fenômenos eles chamam, né, de diminuição beta relacionada ao movimento e aumento beta pós-movimento. Os dois principais geradores do ritmo beta são o córtex sensório-motor, segundo Jensen, e os gânglios da base, segundo Olgado. Eles ainda debatem se eles se originam independentemente, né, esses dois tipos de beta aqui, tá? Sensório-motor e gânglios da base, ou se eles são propriedades emergentes das redes córtico-gânglios da base. Tá? Então foi importante, antes da gente ver o exame, a gente lembrar disso aqui. Vamos dar uma olhada no exame. Olha só, a gente tem um ritmo beta contínuo muito abundante aqui. É muito abundante nas regiões anteriores esse ritmo beta, né? Olha só, as frontopolares aqui. Então, pessoal, cuidado com esses exames, sim, que você tem muito beta, porque o resto do traçado ele vai ser especulado também, ele vai ser pontudo. Ele vai ser pontudo. E você tem que lembrar que o ritmo beta, ele é acima de 13 Hz, 14 adiante você tem beta, até 30, 35, né? Depende do autor, vai considerar beta. Então, o que é que nós estamos vendo aqui, ó? Um ritmo beta anterior, importante. Vamos ver primeiro o que a gente olha no início do exame. A gente está vendo aqui, ó. Vamos ver aqui. Onde é que está aqui? O1 T5, O2 T6, O2. Tá aqui, ó. Tá? Que é outra coisa que me chamou a atenção nesse exame também, né? O1 T5, OZ O1, O2 OZ, T6 O2. Ele fez meio que uma lateral aqui, mas talvez o ideal fosse, se ele quer fazer lateral, né? Seria T5O1, O1OZ, OZ-O2, O2-T6. Ele mudou um pouquinho aqui, mas tudo bem, não tem problema. Você vê que T6O2, e aqui ele inverteu, né? Por isso que dá um pouquinho de confusão, né, gente? O1, T5, mas o princípio que fica de cabeça para baixo, mas o princípio é o mesmo, não tem problema. O que é que nós temos aqui, ó? A gente tem aquele alfa rápido, né? Que é o beta posterior. A gente tem um beta posterior aqui, não é normal isso aqui. Isso aqui é totalmente normal. Espera aí, Canda, você não falou disso aqui, né? A gente vai chegar lá, porque o que chama atenção aqui, essa atividade espiculada, é o que ele colocou como espícula. Essa atividade aqui, ela é tão espiculada quanto essa aqui, ó. Inclusive a amplitude aqui, pegar essa suposta ponta aqui, né? Ela tem a mesma amplitude desse beta aqui, tá vendo? Eu tô sem a referência aqui, mas a gente tá vendo que é a mesma amplitude, tá? Continua, né, na região centro-temporal, uma atividade, olha aqui, ó, mais rapidinha. Essa atividade aqui, ela vai estar entre uma frequência alfa e beta, que está mais para beta, né? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está em alfa ainda. Aqui é que ele vai para o beta, né? Fica mais rápido aqui, ó. Então, o que é que nós temos aqui? É uma atividade que é mais pontudinha. Aqui, que vai estar numa faixa alfa ou beta, próximo de alfa ou beta. Por que que aparece isso? Porque ele é uma variante daqueles traçados mais rápidos. Esse traçado, aliás, é uma variante rápida, né? Porque se isso aqui for
uma alteração epilética, isso aqui é também, né? E você vê pela morfologia aqui que não é. Isso aqui é uma onda. Numa frequência que aqui no caso está em alfa. Aí você fala assim, isso aqui é um ritmo Mi. Isso aqui é um ritmo Mi. O ritmo Mi geralmente é mais prolongado. Isso aqui é uma atividade na faixa alfa. O paciente ele está acordado, né? Uma atividade na faixa alfa, beta. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar daqui a aqui. Vamos ver quanto que dá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui já é beta. Tá um pouco assimétrico. Pode ser. Não tem problema nenhum. Isso aqui é um beta. Quem acompanha as oficinas de EEG lembra? Nós falamos dos 3 betas que você tem. Você tem o beta frontal. Você tem o beta central. Você tem o beta posterior, que é o variante alfa rápida. Então isso aqui é uma variante, tá? É um beta que aparece, fica mais abundante aqui, por exemplo. Ó, isso aqui não é patológico de jeito nenhum. Só pela morfologia você já sabe que não é patológico. Observa essa morfologia de onda aqui, fusiforme. T3. Você está mostrando só no T3. Não. Aqui, ó. C4 tem também. Tá vendo? Mais parietal tem também. Então são esses ritmos faixa alfa, beta que você tem ali na região central, que não são patológicos. Olha aqui como o beta anterior ele difunde, tá vendo? E mesmo onde não tem beta anterior, você vê que você tem um predomínio de atividade rápida. São esses traçados rápidos. Então cuidado com esses traçados mais rápidos, porque eles vão dar a impressão para você que você está fazendo ali um ritmo patológico, e não é. Isso aqui é fisiológico. Ah, mas agora eu te peguei, ó, apareceu uma onda aqui, ó. Então isso aqui é um artefato, né? Apareceu isolado aqui. Pode ser que esteja relacionado com esse artefato aqui, ó, de movimento ocular, né? Que ele está movimentando bastante os olhinhos, né? Você vê que o alfa aqui, ó, posterior, ali fica hora mais rápido, hora mais lento, um pouquinho. É assim mesmo que as variantes funcionam, né? As variantes do ritmo alfa. E o que eu coloquei, né? Beta anterior, centro temporal, o laudo correto do EEG, EEG normal em vigília. O problema é a abundância de atividade beta que confunde a gente. Ah, eu não acredito, eu acho que é patológico. Bom, então, dá uma olhadinha aqui no Spike ainda. Vamos dar uma olhadinha aqui, por exemplo, em epilepsia rolândica. A gente está vendo ali que ele sugeriu descargas centrotemporais, né? Vamos ver se a gente acha uma bonita aqui. Olha aqui como é que são as descargas centrotemporais. Você tem a ponta onda. Você tem ponta onda, tá vendo? Inclusive aqui até bilateral, né? Deixa eu ver. T4, T5. Olha aqui, ó. Ok? Então você vê que é totalmente diferente daquele padrão. Aquele padrão, né? Que a gente viu. Lembra mais isso aqui, né? Lembra mais isso aqui, ó. Essas 4 ondinhas aqui, 4, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 são normais. Isso aqui, pontudinho, realmente é um spike epiléptico. Vou dar mais uma olhadinha aqui no spike. Deixa eu ver. Aqui não, porque aqui já é um outro caso, uma outra história, né, gente? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Tá mais fácil de ver. Tá vendo? Olha a diferença entre esses spikes epilépticos aqui e aquelas ondinhas que a gente acabou de ver nos exames, tá? Então, tomar cuidado com isso. Esses traçados são para a gente aprender, né? Se você tiver alguma crítica, comentário, por favor, envie. Que é para a gente aprender com você também. Também quero aprender com você. Tá bom? Muito obrigado.